E o advogado Paulo Faria, que defende o deputado federal Daniel Silveira, foi o entrevistado do programa Direto ao Ponto desta segunda-feira. Segundo Faria, o parlamentar é um homem livre após a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Por isso, não está usando tornozeleira. Ele não está usando tornozeleira, nada. Não, o indulto que foi concedido devolveu todos os seus direitos, porque não se pode mais dizer que Daniel Silveira é um condenado por penas restritivas de liberdade. Não se pode dizer mais que ele está devendo multas exorbitantes que superam os R$200 mil. E também as questões das penas restritivas de direito, que aí as penas restritivas de direito, ela inclui os direitos políticos. O advogado defendeu que o decreto também alcance os direitos políticos, tornando Silveira elegível. Nós estamos vivendo aí uma celebrização de juízes que são ministros que buscam o tempo todo simplesmente criar fatos para que sejam utilizados politicamente. Eu diria, sempre digo isso, que hoje a nossa Suprema Corte, ela é um quarto poder, ela é um poder sui generis, porque ele engloba indícios de poder judiciário, resquícios de poder legislativo e executivo, ou seja, eu não posso dizer hoje que o Supremo Tribunal é uma corte constitucional, sim política, porque Daniel Silveira foi um julgamento político. Paulo Faria também falou sobre o processo de julgamento do parlamentar. Recursos desde setembro de 2021 pendentes. O julgamento nunca poderia, sem resposta. O julgamento nunca poderia ocorrer sem ele estar saneado. O que é o sanear do processo? Um julgamento sem vícios, ou seja, não há o juiz tem que observar o processo inteiro e analisar que não tem nenhum problema, não tem recurso pendente, que a parte está devidamente qualificada. E o que aconteceu? Todas as decisões que foram tomadas e pendentes foram monocráticas. E no Supremo Tribunal Federal existe o recurso de agravo regimental, que é um agravo, que é um recurso encaminhado ao colegiado, porque a decisão monocrática é uma decisão unipessoal do relator. E o que significa esse recurso de agravo? Recurso de agravo é quando você leva a discussão daquela decisão monocrática para o colegiado. E aí o que ocorre? Algumas vezes ele julgou o agravo, outros agravos de forma monocrática, ele mesmo julgou, ele deu a decisão, ele julgou, ele indeferiu, ele fez tudo. Ele também disse que a Câmara dos Deputados, ao aprovar a prisão de Silveira, desconsiderou a lei da imunidade parlamentar. Aqueles 364 parlamentares, e aqui eu quero deixar bem claro que muitos daqueles foram coagidos, muitos. Inclusive, recentemente saiu essa notícia. Coagidos de que forma? De que forma que eles foram? Ministros. Eles foram ameaçados com links de processos. Olha, seu processo está aí. A própria relatora do pedido lá da Magna Mofato, que é deputada federal, em um vídeo ela expressamente disse que havia um acordo entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados para que Daniel Silveira ficasse apenas uma semana preso. Por fim, o advogado Paulo Faria disse ter orientado Daniel Silveira a não dar entrevistas ou usar as redes sociais por enquanto, além de elogiar pontualmente a Ordem dos Advogados do Brasil, que pediu ao Supremo Tribunal Federal que revogue a multa aplicada contra ele por suposto abuso. Augusto Nunes, Augusto, qual o balanço dessa conversa com o Dr. Paulo Faria? Foi uma entrevista que tem alcançado uma repercussão muito grande, o número de visualizações é enorme, vai crescendo, porque o Paulo Faria, o advogado, ele explicou com tranquilidade, minuciosamente o que aconteceu e é absolutamente estarrecedor. Esse é um caso, mas que supera amplamente o conteúdo do livro famoso, O Processo, de Franz Kafka, né? Que o protagonista não sabe bem por que está sendo julgado. Isso vai muito mais longe. E eu só acrescentaria a esses trechos, muito bem escolhidos aí pelo nosso Cleiton Binha, o seguinte: ele explica que nenhum processo
que inclui entre as medidas tomadas pelos juízes, o impedimento da entrada do réu. O réu foi proibido de assistir, de acompanhar o próprio julgamento. Processos assim, julgamentos assim, não têm valor jurídico. Tem que ser anulado o julgamento. Entre outras barbaridades que ele disse, que é o único caso que eu conheço em que o juiz ele é vítima e julga. Julga, inclusive, os recursos apresentados contra decisões deles. O advogado, por exemplo, ele pediu a suspeição, né? Alegou a suspeição dos julgadores lá. E eles negaram, sorrindo. Né? Como é que eles vão se considerar, né, impedidos, né, se eles estão julgando tudo e estão salvando a democracia brasileira com essa farsa criminosa? Eles merecem punição por isso. Todos os que participaram dessa farsa jurídica.